espero que vocês estejam bem. O exercício que a gente vai resolver hoje envolve uma grande mola. E ele fala que tem um corpo de massa 10 kg sendo puxado por uma mola de constante elástica 100 Newton por metro. Aí ele já avisou que isso é o K. Então, se você não lembrar que a constante elástica é o K, ele já falou. O comprimento natural é 2 metros. Qual é o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 para a posição 4 metros? E aí, a gente só vai ter que calcular o trabalho. Mas a gente tem um pequeno problema. Porque se a gente lembrar da fórmula do trabalho, a gente sabe que o trabalho é calculado por força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Mas, nesse caso, a nossa força é a força elástica. E a força elástica é calculada por K vezes X, a constante da mola, vezes a deformação. Só que percebe, o que está acontecendo? A deformação era 10 metros e está indo para 4 metros. Então, ela era 10, aí ela virou 9,999, aí 9,989. Enfim, ela está diminuindo a cada segundo a deformação. Então, como é que eu vou escolher uma deformação para eu poder fazer o cálculo se a força elástica está mudando? Conclusão da história, não podemos. A gente não pode usar a fórmula F de cosseno θ se a força não for constante. Então, a gente vai ter que achar outro jeito de calcular o trabalho. Como é que a gente pode pensar nesse caso? A gente sabe que a força elástica é uma força conservativa. Portanto, o trabalho dela só vai depender do ponto inicial e do ponto final. Então, a gente pode calcular o trabalho da força elástica usando o teorema da energia potencial. O trabalho da força elástica vai ser menos a variação da energia potencial elástica. E como que a gente vai calcular a variação da energia potencial elástica? Agora que o caminhão parou de fazer barulho, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Então, a gente tem variação da energia potencial elástica, variação é sempre final, menos inicial, só que a gente tem um menos ali, né? Então, a gente vai ter menos a energia potencial elástica final, menos a inicial. E esse menos fora vai basicamente inverter o sinal de todo mundo lá dentro, porque menos com mais vai dar menos e menos com menos vai dar mais. Então, o trabalho da força elástica vai ser a energia potencial elástica inicial menos a final. E a energia potencial elástica a gente calcula por kx² dividido por 2. Então, aí vai ficar K vezes o x inicial ao quadrado dividido por 2 menos K vezes o x final ao quadrado dividido por 2. E o que está acontecendo? Então, vamos pensar nesse x. A situação inicial é exatamente essa que está desenhada aqui. Só que 10 não é a deformação. O 10 é a distância que esse bloco está em relação à parede. Só que o comprimento natural da mola era 2. Então, a deformação inicial que a gente tem é entre o 2 e o 10. Então, é do 2 até o 10, que vai dar 8, né? Muito bem. E depois ele vai arrastar esse bloco até o 4, lá pertinho da parede. Então, vamos arrastar ele, presta atenção. Fala se as minhas animações não estão ficando muito incríveis. Como fofo, né, gente? Então, a gente tem essa deformação inicial de 8 metros e a deformação final, agora 2 metros de inicial, 4 a partir dali, então ela está esticada só 2. Então, o x final é 2. Aí, a gente tem o x, a gente vai substituir agora na fórmula, porque a gente também já tem o k, já está em metro, está todo mundo combinando. Então, vai ficar 100 vezes 8 ao quadrado dividido por 2, menos 100 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. 8 ao quadrado é 64, eu já dividi o 100 por 2, deu 50. No outro eu também dividi, deu 50. E aí 2 ao quadrado é 4. E aí, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto de fazer conta, né, gente? 50 vezes 64 não é uma conta que eu faria. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o 50 em evidência, porque ele está nos dois. E no parênteses ali da multiplicação, ficou 64 no primeiro termo, menos 4 do outro termo. Porque 64 menos 4 dá um número muito bonito, que é 60. Então, a conta que a gente vai fazer é 50 vezes 60, que é muito mais agradável, né? 5 vezes 6 eu sei que é 30, aí tem mais um zero de 50 e um zero de 60. Então, vai ficar 30 com 2 zeros. Dá 3.000, isso está em joule, e essa é a nossa resposta, que é a letra C. E só para confirmar, pensem aqui junto comigo, ó. A mola estava bem esticadona, a gente diminuiu o tanto que ela estava esticada. Então, isso acontece naturalmente, né? Se eu tivesse soltado, ela também voltaria. Então, por isso que o nosso trabalho deu positivo, significa que ele é espontâneo, acontece o que aconteceria se eu estivesse deixando acontecer naturalmente, né? Então, também fez sentido isso.
E acabou o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham tentado usar o FD coçando teta aí, a hora que vocês pausaram para tentar pensar sozinhos no exercício. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Tchau, tchau e até depois de amanhã.